Olá, família, sejam todos bem-vindos. Hoje no nosso podcast, quero já pedir para você que está aí conosco, você que está entrando, já vai compartilhando que Deus tem, olha, um tempo de Deus para a nossa vida aí. E hoje nós estamos muito felizes que Deus preparou um tempo aí precioso para nós, estamos com pessoas importantes aí para nós, né? Pessoas do nosso coração, pessoas que... amigos, né? Amigos nossos e pessoas com muita relevância aí para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, já queremos já pedir para você, já compartilhe no grupo da família, né? Você que ainda não conhece o nosso estúdio Semear, ele só vem com um objetivo, nós só estamos aqui com um objetivo. Primeiro é glorificar o nome de Deus e também poder ser canal de Deus para a sua vida. Então, você que tem alguma ideia, fazer um videoclipe, você quer fazer um devocional, o que você precisar, nós estamos aí para auxiliar, tá bom? E já quero agradecer pela tua presença. Mas sem muitas delongas já quero receber, né? Estamos aqui com o Mano Pedro e o Delamar. Quero deixar aqui as minhas boas-vindas. Seja bem-vindo, Mano Pedro. Um prazer, um privilégio poder compartilhar esse tempo com você. É isso aí, prazer é meu de poder estar aqui nesse tempo, né? Podendo estar compartilhando algo, trocando uma ideia aí nesse tempo, Semear Estúdio, pastor Jefferson, né? Muito obrigado pelo convite aí, meu irmão Delamar, e vai ser uma alegria trocar essa ideia aí, o pessoal que está na sintonia está curtindo aí, tá aí na sua casa, né, acompanhando esse momento, chega junto com nós aí, trocar uma ideia, vai ser da hora, vai ser massa. Glória a Deus. Delamar, seja bem-vindo, um privilégio poder estar te recebendo aqui no nosso estúdio Semear. Amém, glória a Deus. Queria saudar a todos na paz do Senhor Jesus. E é uma alegria, né, mano? Obrigado pelo convite aí, pastor Jefferson. Estúdio abençoado aí, Semear aí. Glória a Deus. E vai ser uma bênção, eu creio, mano. Vai ser bênção de Deus. Todos aí que estão ligados aí, eu creio que vai ser bênção, vai ser um momento precioso na presença de Deus. Amém, glória a Deus. Então, já quero deixar para você aí, já compartilhando com você, né, o nosso tema. Nós sempre colocamos um tema. E o tema de hoje, vamos compartilhar e falar, é o poder das palavras, letras que transformam. Talvez você não conheça, mas você vai conhecer hoje, ou talvez você já acompanha, né? O Delamar, o Mano Pedro, Deus usa muito eles através do rap, né? Através da rima, né? Então Deus tem levado muitos lugares, né? Muitos lugares aí para poder glorificar o nome de Deus. Então vamos começar já para... Hoje nós vamos aqui interrogar e aprender juntos, né? Glória a Deus. Quero aprender juntos com vocês aí nesse tempo. Nós escolhemos, né, esse tema, o poder das palavras, que ela transforma. E queria ouvir um pouquinho de vocês. Né? Eu sei que vocês já têm lidado com isso e vivido isso, né? Através do rap, através da rima que Deus usa vocês. Como que vocês enxergam esse tema? Como que é para vocês aí, né, o poder das palavras e letras que transformam? Falar sobre isso primeiramente falar sobre o poder das palavras, que essas palavras transformaram minha vida, né? Então não tem como fugir disso, e através, entrando para a nossa história, para a nossa caminhada através do rap, né? E lá no início da minha conversão eu ouvi raps de outros irmãos, que aquilo ali mexeu comigo, e eram letras, palavras, né, que mexeram no meu coração, me levaram a refletir, e aquilo ali me levou uma mudança de vida, uma posição, né? Claro que através do fluir do Espírito Santo, mas Deus usou homens ali que me levaram a esse caminho também de ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, e a palavra penetrou no meu coração, né, como uma semente, e Deus transformou minha vida através das palavras, e aquilo que foi útil, foi tremendo na minha vida, eu quis também dar continuidade para que outros manos também recebessem isso, né? Através do rap, que é uma ferramenta que Deus coloca nas nossas mãos para poder pregar a boa notícia, né? Aquilo que transformou a nossa vida, a gente também leva adiante, né? Não tem como ficar só para nós aquilo que Deus fez na nossa vida, né? Mas Glória a Deus. Verdade. Glória a Deus, mano. A Bíblia fala no livro de João, Pedro falando para Pedro, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna, né, mano? Então é algo muito tremendo, mano. A palavra de Deus, ela é um martelo que mil sapenha, né? E há 17 anos atrás essa palavra entrou no meu coração, sabe, irmão? E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E é nesse propósito que a gente vai, mano,
anunciar o reino, né? Através do rap, que nem o Pedrão falou aqui, é uma ferramenta, né, mano? Sim. Então é muito tremendo cantar um rapzão convertido para Jesus, inspirado na palavra de Deus. E a gente vai nesse intuito aí, irmão Jefferson. Anunciar o reino, um respaldo da palavra de Deus e crendo que as pessoas vão ser tocadas com palavras de vida eterna. Amém. Eu vejo assim, muitas pessoas hoje vendo vocês, né, alguns que já acompanham, vê ali no retiro, vai estar Delamar, vai estar Pedro. E a minha pergunta para vocês sempre foram assim? Vocês já nasceram no lar cristão, sempre não se desviaram? Nós, olhando de longe, assim, ou talvez que não conhece a história de vocês, tipo assim, você cantava a vida inteira, isso, rap, como é que foi para vocês? Como é que foi essa trajetória até chegar hoje, assim? Eu sei que talvez a história seja longa, né? Sim. Mas se vocês puderem resumir um pouquinho. Para resumir, eu não nasci lá cristão, né? Eu fui ter o primeiro contato com o evangelho com 17 anos. Mas não me entreguei. E aí, no ano de 2011, com 21 anos de idade, foi quando eu de fato, entreguei minha vida para Jesus, né? O Espírito Santo me convenceu, tocou na minha vida e eu, de fato, entreguei. E ali começou uma caminhada dentro de uma casa de recuperação, né? Ali Deus fez a obra na minha vida, eu tive encontro com o Senhor ali, na casa de recuperação, na olaria de Deus, e Deus dali transformou minha vida, e dali em diante, então, começou a minha caminhada no Evangelho, com Jesus, né? E a questão do rap, assim, eu comecei antes de me converter, antes da minha caminhada, porque onde eu moro, ali em Niterói, o rap sempre foi muito forte, né? Mesmo o dela também vem da Niterói. E aí, tipo assim, quando eu era guri ainda, eu ia nos eventos da pracinha Dona Mocinha lá, e já tinha uma galera que cantava rap, e aquilo ali eu fiquei muito impressionado com aquilo ali. Eu falei, eu também quero fazer isso aí, né? E aí comecei também a escrever minhas letras, né? Antigamente não tinha questão de... hoje a facilidade que a gente tem de criar uma instrumental, pegar um produtor. Antigamente tinha que ir em Porto Alegre comprar um CD de base que num evento todo mundo cantava com a mesma batida, né? E aí o cara pegou minha base lá e na verdade não, todo mundo comprou um CD, né? E aí dava uma briga por causa daquilo ali, né? E aí eu comecei a cantar, né? Tive meu primeiro grupo lá, tinha uma galera também onde eu morava ali que também cantava, e aí a gente criou o primeiro grupo. E eu comecei a cantar, só que como eu tive problema com drogas também, eu nunca fui a fundo, assim, então eu parava no caminho, né? Tentava até desenvolver, mas não conseguia. Mas o rap foi uma ferramenta tremenda na minha vida também, que em vez de muitas vezes de droga, eu investia no rap, então aquilo ali era uma fuga no momento, né? Só que aí no momento, quando o Senhor me transformou minha vida, eu tive um encontro com Ele, aí eu comecei a fluir de uma forma diferente e comecei a pensar, não, eu posso usar o rap também agora para poder pregar o Evangelho, para transmitir aquilo que eu vivo, porque o rap tem muito disso, né, de transmitir o que vive. Por que eu não trazer a minha vivência para dentro do rap, né, e trazer uma mensagem positiva que pode transformar os irmãos, né? Só que, claro, no primeiro momento, eu tive o primeiro contato, antes da olaria, foi numa igreja bem tradicional, sabe? E aí, tipo, o rap não era de Deus, né? O rap era do inimigo. Era do diabo, né? Eu escrevia os rap lá onde eu tava e eles pegavam meus cadernos, queimaram meus cadernos, né? Falando que não era de Deus, né? Mas... Só que é o seguinte, eu tenho um mano que fala lá do Rio de Janeiro, ele fala, né? Que o rap era do diabo, mas o forró era o corinho de fogo, né? E aí daqui a pouco, no primeiro momento eu pensei, será que é mesmo? Não, mas aí depois, na caminhada que eu fui entendendo, né? Aí fui pra olaria lá, muito pelo contrário, me deram muito apoio, né? Muito apoio, não, isso aí é de Deus, vai lá. E eu comecei a olhar o evangelho só com outros olhos, né? E as pessoas começaram a me incentivar, meu pastor Paulo César começou, não, isso aí é benção, isso é de Deus, né? E eu comecei, que legal. E aí eu fui para uma igreja que a igreja também abraçou, né? E aí, tipo, como eu cuidava da casa de recuperação lá, depois que eu passei meu processo, aconteceu que foi algo muito natural, porque daqui a pouco as pessoas estavam indo lá levando e traz teu testemunho aqui na igreja. Né? E aí, através do testemunho, da palavra, a gente começou a fluir de uma coisa muito natural, assim, né? E aí, daqui a pouco... E aí, eu fui conhecendo os irmãos, conheci o Dela na caminhada também, né? E aí, a gente foi nessa linha aí, e estamos até hoje, né? Glória a Deus. Através do rap, essa ferramenta, muitas vidas têm sido alcançadas pelo poder de Deus, né? Vidas transformadas. Diariamente a gente recebe testemunhos de pessoas, ouvi aquela canção, ouvi aquela música lá. Isso é meio que diário, assim. Então a gente não tem nem a ideia da dimensão que é
as músicas, muita gente está em casa, até passando uma luta, mas a música está chegando nos corações lá, e, em casa muitas das vezes ali, e daqui a pouco eu tô ali, quem sabe, meio mal, mas a mensagem que foi transmitida tá lá gravada, a pessoa vai lá, escuta, e é tocada por Deus, né? Então, Deus faz algo tremendo, assim, né? Deus. E é uma ferramenta poderosa que chega onde muitas pessoas que querem chegar não conseguem. O rap é uma ferramenta que chega na comunidade, na quebrada, na vila, né? E a gente chega ali trocando uma ideia. E aí, quem é esse cara? Veio o cara de boné, barbudo, né? Mas aí tem a essência do evangelho, né? E o evangelho vai pegando no coração e o evangelho vai transformando. A gente acredita nisso. Né? Verdade. Glória a Deus. E irmão, eu em 2008, eu nunca tive contato com o evangelho, né? E em 2008 o Senhor me levou para um centro de recuperação, o Giseda, como eu conheço, Casa do Olheiro, que eu falo, né? Lá eu fiquei um ano lá, mano. Fiquei um ano lá e foi algo onde o Senhor demonstrou o amor incondicional, o amor que não tem explicação sobre a minha vida. No livro de João fala em 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando o escritor fala de tal maneira que não tem explicação o tamanho do amor de Jesus sobre a minha vida. Um cara que foi dependente químico há 10 anos, desses 10 anos, 4 anos no mundo do crack. Nossa. Onde virei a escória da sociedade, sabe, mano? Mas Deus me amou daquele jeito, irmão, daquela forma, e me levou para aquele lugar. Mas eu tive que tomar uma posição. Né? Em 2008, eu rasguei meu coração sem relacionamento nenhum com Cristo. Eu pedi, Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Na frente da minha casa, pesando acho que uns 49, 50 quilos, sabe, mano? E ali Deus veio meu falecido vô, que em nome de Jesus, Deus recolheu em Cristo, veio com um folhetim do Giseda. Numa tarde de domingo de 2008, o Senhor me levou pro Giseda. E lá foi onde os irmãos cuidaram de mim, me apresentaram o amor de Jesus, onde nós começamos a ter um relacionamento com o Senhor, uma intimidade com Ele, uma amizade com o Senhor, né, mano? E foi muito tremendo. E eu não tinha, mano, que nem eu ali, nós morávamos em Niterói, só que eu não tinha, eu gostava dos rap, mas não cantava, irmão. Eu não cantava, não sabia escrever, irmão. Só que lá dentro o Senhor começou a me dar letras. Lá dentro, no momento que comecei a meditar nas escrituras, buscar o Senhor começou a me dar letras. Então foi algo muito tremendo que o Senhor fez na minha vida através do Evangelho, sabe, irmão? E que nem o Pedrão estava falando, né? É uma ferramenta, irmão, é um instrumento. E foi muito tremendo, fiquei naquele lugar, foi momentos muito tremendos que eu tive lá com o Senhor no Giseda. E saímos pra rua, depois nós cumprimos nosso tratamento. E Deus foi abrindo as portas, começamos a ir pro estúdio. E Deus foi dando as letras através da oração, da consagração, na meditação das escrituras. Deus foi dando os louvor para nós. E nós estamos indo hoje, até hoje, para a glória de Deus, né, mano? Louvando o nome dele como um instrumento, como um canal. Que nem eu falo, é os profetas de calça larga. A gente chega, os irmãos de boné, a barreta, barbudão, que nem o Pedrão fala, os panão largo. Mas tem o quê, mano? Nós somos a carta aberta de Cristo, anunciando o reino, né, mano? Nós vamos com esse intuito, crendo que as almas vão ser libertas. Nem tu chega nos lugares assim, as pessoas ficam olhando assim, mas quando a gente abre a boca, mano, é palavra de vida eterna, mano. E aquilo entra no coração, rasga o coração dos manos, e como é que eu vou te dizer, ela abre caminhos para anunciar o reino e aquelas pessoas poderem chegar em nós e nós poder falar de Jesus para essas pessoas, mano. É muito tremendo. É forte, né? Glória a Deus. Então você que está aí participando, que está assistindo aí, coloca teu comentário, compartilha aí que tá forte. Glória a Deus. E assim como vocês estão falando, né, que Deus tem usado a vida de vocês, né, para ir a alguns lugares. Tem algum lugar assim meio, como é que podemos falar, meio difícil de entrar, assim, tipo assim, é só os calça larga, os boné reto que vão nesse lugar. Se tem algum lugar assim que se podia compartilhar, né, que não compromete alguma coisa? Não, teve bastante. A gente tem bastante história na caminhada, né? Tem história. Já são mais de 14 anos, né, na caminhada. Então, todo final de semana meio que intenso em algum lugar, dia de semana, né? Então, tem bastante história. Mas agora, me lembrar, tem alguma em mente aí, dela? Pá, irmão, tive alguma situação delicada, assim, aconteceu? Ou tipo assim... Fala daquele da Restinga lá, dela. Daquele da Restinga que tu foi lá. Pá, nós fomos da Restinga lá, irmão. Foi muito tremendo, irmão. Na Restinga tem a avenida principal, né, irmão? Na Restinga. Só que pra gente entrar lá dentro mesmo, lá dentro da vila mesmo, tem que ter alguém conhecido lá, né? Entendeu? O que aconteceu? Os irmãos fizeram um evangelismo bem na boca de tráfico.
pedi autorização para os traficantes, eles autorizaram, daí fizemos cachorro quente, pula-pula para as crianças, os irmãos fizeram um movimento e convidaram nós para estar lá junto lá. Só que daí os irmãos buscaram nós na avenida e os irmãos com os vidros abertos e os mano tudo de fuzil, mano, para nós poder acessar a lata, entendeu? Então foi algo muito tremendo, mano. No momento que nós chegamos lá, os irmãos começaram a louvar a Deus, peça de teatro, testemunho, e nós podemos, e os mano do outro lado da rua com os fuzil para baixo, prestigiando o evento, irmão. Então foi um momento delicado, mas foi um momento que depois de testemunhar, cantar o rap, a gente estava dentro do QG deles, de mão dadas com os traficantes, orando com eles, irmão. Foi algo muito tremendo, mano. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, sabe? Que eu tive com Deus naquele lugar lá. Glória a Deus, glória a Deus. Então esse amor tem chegado, hein? Já tive experiência também de chegar, os caras nos eventos de rua armado, tipo, os caras de biqueira, assim, tudo armado, né? E tipo, a gente na autoridade do Espírito Santo ali, com aquele pensamento, se morrer nós vamos pra glória, tá tudo certo, né? Mas glória a Deus que Deus sempre foi com a gente, né? É verdade. E eu já tive situações de pessoa estar ali, eu fui num evento também que tava ministrando, o cara tava pra se matar, tipo, ele entrou na última esperança na igreja, tipo, com droga, foi usar droga no banheiro da igreja, e aí daqui a pouco daquele dia o cara aceitou Jesus, se converteu, né? E até hoje tá firme no caminho, né? Então, tipo assim, coisas que só Deus que faz, né? Tipo, o cara, vou dar a última chance aí, quem é que tá? O cara era um maluco, quem é que tava lá trazendo uma mensagem? Um maluco. Só que, tipo, nessa linguagem, né? Na linguagem da rua, assim, da vida, e o cara, entendeu? Várias vezes, direto que a gente vai em evento, fala, pô, com essa linguagem, gostei de ouvir, porque é de fácil acesso, né? As pessoas entendem, né? Que muitas das vezes falando, quem sabe, um linguajar evangélico, muitas pessoas não entendem, mas falando o mesmo princípio, as mesmas, aquilo que está inserido na Bíblia ali, mas de uma forma mais da rua, assim, né? As pessoas ficam mais, entendem, e as pessoas começam a pensar, pô, mas o cara fala desse jeito, e muitos até perguntam, mas dá para ser da igreja, assim, tipo, tem esse horror, que muitos ainda têm esse pensamento, não sabia que tinha rap da igreja, né? E eles falam, não, é a mensagem, não tem a ver com ser da igreja, mas é a mensagem, né? Que a gente pode anunciar, pode transmitir, e dessa forma, assim, quebra um pouco aquele pensamento, né? Que muitas vezes a gente pensa que ir para a igreja é um terno, uma gravata, e a pessoa é meio bitolada. Não, a gente é o que é na nossa identidade, né? Só que transformado pelo poder do Espírito Santo, né? E leva a essência de verdade, né? Que é Cristo, e Cristo transforma vidas, né? Ele faz, né? E ele liberta. O poder das palavras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi essa verdade que me libertou, é a verdade que continua libertando os manos, tocando corações, transformando. Olha só. E das músicas de vocês têm muitas músicas, né? Louvor, né? Ou rap, não sei como é que se chama. Eu vejo que vocês têm bastante ali. Depois, se vocês quiserem, né? Cantar alguma coisa para nós aí, ao vivo mesmo, né? O pessoal também poder começar a acompanhar também vocês, né? Deus. Porque realmente precisamos de pessoas assim, né? Pessoas que remanga as mangas e vambora. Vamos botar a mão no arado, né, irmão? Que nesses momentos aí não é qualquer um que vai, né? Vai lá no morro, vai em tal lugar, difícil assim, né? Mas é bênção de Deus. Então, sobre os poderes das palavras, né? Como nós estamos falando, que é o tema do nosso podcast, através das palavras, aquilo que vocês estão carregando na vida de vocês, que Deus libertou, curou, transformou a vida de vocês. Vocês têm sido canal de Deus para muitas pessoas. Mas e aquelas pessoas que se encontram de alguma forma que não tem saída? O que vocês diriam para uma pessoa que não tem saída? O que vocês diriam para uma pessoa que está, como vocês, como eu também passei por dependência química, né, fim do poço, talvez não tinha mais para onde ir, e como que uma pessoa dessa ela vai se salvar? Vocês teriam algo para dizer, uma mensagem, para, né, colocar através das palavras, né? Sim. Das palavras para algum coração que está sedento por uma oportunidade? Eu deixo as palavras de Jesus, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrará descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, né? Glória a Deus. Essas são as palavras de Jesus, ele tem um jugo suave e um fardo leve. E quando eu entendi isso, a minha vida foi transformada, né? Eu estava carregando o fardo pesado, o mundo inteiro nas costas, né? Perdido nas drogas, nos vícios, carregando muitos traumas, dor, muita coisa.
e cheguei diante de Jesus e Jesus me tirou esse jugo e botou um jugo suave, um fardo Glória a leve. Deus. Não que a caminhada não foi fácil e não continua não sendo difícil, né? No mundo tem as aflições, mas ele também vai dizer, tem de bom ânimo. E esse é o poder do evangelho, né? Esses dias eu ouvi uma mensagem e isso falava que o evangelho, a boa notícia, ela sempre começa com uma má notícia, né? Qual que é? No mundo tereis aflições, uma má notícia, mas tem de bom ânimo. Amém. Eu venci o mundo. Glória a Qual é Deus. outro versículo que fala? O salário do pecado é a morte. Isso é uma má notícia. Mas qual que é a boa notícia? Que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Né? Então Deus ele é tremendo. Então a gente pode trazer essa boa notícia e falar também dessa história, histórias de que a gente viveu e era uma vida de frustração, de derrota, né? Ali de humilhação, né? Porque a pessoa que está na droga vive uma vida assim, né? Desgraçada, né? Sem graça nenhuma, né? Mas aí quando eu estava nessa caminhada eu clamei a Deus, né? E Deus ele ouviu e me tirou, né, desse lugar. Deus escuta a oração. Eu estava nas trevas, afundado no crack, eu estava numa deprê tamanha que eu estava usando droga, escutando. Eu tinha só um rádio velho, porque eu já não tinha mais nada dentro do quartinho que eu vivia, só um rádio velho. E aí estava escutando uma pregação, fumando droga, assistindo uma pregação e eu fumava e me ajoelhava. Eu não quero mais isso. Eu lá ajoelhava e daqui a pouco eu me levantava e usava droga e escutando a palavra e um dia cansado eu clamei a Deus, falei, Deus, eu não quero isso pra minha vida mais. E ali fraco, sem força, né? Deus ele ouviu meu clamor, me levou para uma casa de recuperação, né? E lá Deus foi moldando a minha vida, lapidando o meu caráter, mudando a minha história. E isso continua, né? Não para, porque é até a vinda dele, né? Só que Deus me tirou daquela situação ali, né? Começou uma nova caminhada, uma nova vida, né? A partir dali eu comecei uma nova vida com o Senhor. E foi algo tremendo, assim, né? E aí eu posso dizer algo que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ouvir a Deus e obedecer. Porque eu nunca vi ninguém nessa caminhada que decidiu não ouvir... eu nunca vi ninguém nessa caminhada que decidiu ouvir a Deus e se arrependeu por isso. Tu conhece alguém, pastor? Que decidiu, eu decidi ouvir e obedecer a Deus e me arrependi por isso. Eu não conheço ninguém. Amém. Não conheço ninguém. Mas como a gente trabalha o caso de recuperação, pessoas em situação de rua, diariamente a gente se encontra com pessoas que decidiram não ouvir. E pagam um preço alto pelas escolhas, né? Um caminho de dor, de sofrimento. Mas quando a gente pode chegar diante de Deus, né? Ele tira aquele fardo, né? E nos dá um jugo suave, um fardo leve. E a partir daí a gente pode começar a enxergar as coisas de uma nova forma, de uma nova maneira, né? E foi isso que Deus fez comigo. Foi isso que Deus fez também do Deus, vários irmãos, pastor Jefferson. Glória a Deus. Então tem solução, Delamar? Tem solução. Para quem está sem esperança, sem expectativa nenhuma, irmão. Como teve solução para minha vida, para o mano Pedro, para o pastor Jefferson, tem esperança. E a esperança é Cristo. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 7:21. Foste chamado sendo escravo. Não se preocupes com isso. Se pode ser livres, aproveite a oportunidade. Eu fui chamado a ser escravo do crack, mano. Qual a mídia, a sociedade, os médicos e até os meus familiares falavam que não tinha cura para mim. Só que a cura, a paz que excede o entendimento é Cristo Jesus. Falo para minha mãe, o Delamar nasceu torto, vai morrer torto. Mas um dia o carpinteiro de Nazaré me encontrou. Glória a Deus. E endireitou as minhas veredas, irmão. Nossa. Então, Cristo, ele é a solução, mano. Entendeu? Cristo, ele mudou a minha vida. A última coisa que eu pensava, pastor Jefferson, era ser cristão, mano. Na real, eu não queria saber de Cristo. Quando eu estava no centro de recuperação, o que eu pensava falar para os irmãos, irmão? Eu conto isso sempre para as pessoas. Eu vim aqui só para me libertar do crack, irmão. Eu quero voltar a curtir meu rap, tomar meu gelo e fumar minha erva. E os irmãos me abraçavam e falaram, irmão Delamar, para ti vai ser uma triste notícia. Mas para nós é uma boa notícia. Que o Senhor, ele não faz a obra pela metade. Ele faz a obra completa. E foi o que o Senhor fez na minha vida, mano. Ele fez a obra completa. Então há um processo, né, irmão, de libertação, tu entendeu? E através de Cristo, as pessoas vão encontrar essa libertação, entendeu? Essa cura, entendeu? E hoje eu trago uma paz que eu não tinha no mundo, irmão. Não tinha. Era uma paz que eu tinha uma paz passageira. Entendeu? Que eu preenchia com drogas, com festas, com as coisas do mundo. Que as coisas do mundo, elas passam. Mas as palavras do Senhor, ela não passa. Ela fica enraizada no nosso coração, fica guardada. Então, para as pessoas que estão na escuta, tem solução. E a solução é Cristo Jesus.
o como mudou a minha vida, mudou a vida de vários irmãos, mudou a vida da minha família. Tenho alcançado muitos manos, muito testemunho, tem testemunho de irmão. Meu Pedrão tá falando do rádio, eu me lembrei de uma certa feita, isso em 2010, eu tinha um programa de rádio que era Loucos por Jesus, que era 2 horas, uma rádio web clandestina, 2 horas de rap convertido, irmão, nós fazia, eu, irmão Fábio, irmão Ana, nós fazia, irmão, e um mano tava escutando essa rádio. Eu fui visitar o Gizeda, meses depois eu fui visitar o Gizeda e esse rapaz estava lá, internado, e ele me testemunhou que ele estava também na mesma situação que o mano Pedro, fumando crack, escutando a rádio, e ele trocou assim para a estação e estava tocando um louvor meu, o Confiar Acreditar. Aquele louvor entrou no coração dele, e depois que terminou o louvor, o irmão que estava apresentando a programação falou do meu testemunho por cima, e o irmão tomou uma posição e foi procurar ajuda para ir pro Gisele. Nossa. Algo tremendo, irmão. As coisas acontecem, é algo muito tremendo, irmão, o que o Senhor faz, sabe? Então isso se alegra muito, né, irmão? É verdade. Se alegra muito em poder nós ir pros lugares, assim, né? A gente vai impulsionado, irmão, com uma chama, um amor de Jesus no nosso coração, sabe? Muitas vezes, que nem agora, sexta-feira, a gente vai estar num evento que vai ser na entrada da Matias ali, que é Cristo na Rua, né? Onde vai estar fazendo um trabalho tremendo ali. Tipo, muitas vezes a gente deixa, né? O Pedrão deixa a família dele, irmão. O filho dele, a esposa, eu deixo a minha esposa em casa. A gente podia estar muito bem em casa, irmão. No cômodo da nossa casa. Esse frio, Liberto, né? Tranquilo, sereno, né? tu entendeu? Tu também podia estar na tua casa, Sim. com a tua família, de boa, comendo uma pipoquinha, olhando um filmezinho, tu entendeu? Que bom, né? Mas nós somos impulsionados pelo amor de Jesus, irmão, a fazer esse trabalho. Glória a Tu Deus. entendeu? A gente é impulsionado. Jesus fala que ele tinha compaixão das pessoas. E quando compaixão quer dizer que ele se colocava na situação daquelas pessoas. E é com esse propósito que a gente vai, irmão. Com a chama do amor de Jesus e com essa compaixão pelo nosso próximo. Já deixar o convite, né, Dela? Sexta agora, Isso. Glória a vai Deus. ter Cristo nas ruas, ali na entrada da Matias, na Praça Pio 10, ali, Isso né? mesmo. Vai ter entrega de sopa para pessoas em situação de rua, cachorro quente, entrega de agasalho, vai Cobertor, ter entrega de cobertor, cobertor. vai ter até batismo, mas Tem vai batismo, ter, né? vamos fazer. Vai Corte de ter cabelo. corte de cabelo, vai ter o evangelismo, nós vamos estar lá fazendo um rap, pregando a palavra lá também. Vai ser algo maravilhoso. Vai ter grupo de vai ser algo louvor, tremendo. Show. Que horário começa ali? Começa Às 19 horas, às 19 horas. irmão. À 19 à meia-noite nós vamos 19 estar à ali. meia-noite. Na entrada da Matias, que nem eu estava conversando com os irmãos, vai ser o primeiro, depois das enchentes, vai ser o primeiro trabalho social feito ali na entrada da Matias. Então, ali é um acúmulo de moradores de rua na entrada da Matias, e fora que a comunidade já está sabendo desse evento que vai ter. Então vai ser algo muito tremendo. Vai estar os irmãos também, um motoclube, que é a Rota da Cruz, irmão, vamos chegar com os motorão deles lá, com café, com lanche, vai ter corte de cabelo, vai ter grupo de louvor, grupo de Ação reggae. social linda lá que vai ter. Vai ser algo muito tremendo. Irmão Anderson, o pessoal tá organizando. Irmão Anderson, ali. irmão Lucas vai ser também. vai ser algo lindo assim da parte de Deus, e vai ter salvação. A palavra vai estar lá e nós cremos que vai tocar muitas vidas que serão transformadas lá nessa sexta-feira. Em Né? nome de Jesus, Em nome eu de creio Jesus. também. E como nós estamos falando sobre palavras, né? Sabemos que as nossas palavras têm poder, né? Sabemos que a palavra de Deus nos diz que a nossa palavra tem poder para abençoar e para amaldiçoar, né? E até mesmo, acho que foi o Delamar que meio que comentou alguma coisa, né? Sobre algumas palavras, às vezes, mal proferida, ou às vezes, né? Sem entendimento, ou às vezes na raiva, ou talvez não consiga lidar com o momento, né? Eu não sei o que vocês acham sobre isso, sobre as palavras. Sabemos que essas palavras, elas libertam, elas curam, transformam, somos testemunhas disso, mas essas pessoas que receberam essas palavras, tu é um drogado mesmo, tu nasceu para ficar embaixo da ponte, mas tu vai viver fumando, tu vai viver fazendo essas coisas erradas, tu é escravo, né, como o irmão falou, escravo disso. E como que isso chega no coração de uma pessoa, e a pessoa às vezes está sendo escravo mesmo, como está sendo uma verdade, como que se liberta uma disso? mentira que na verdade ela acredita como uma verdade, né? E aí tipo o inimigo ele usa pessoas ali, né, para ferir aquelas pessoas, e aqueles ali eles começam a acreditar de uma forma, né? Mas a gente chega lá com a palavra de Deus que transforma, né? Com palavras ali que falam, não, isso não é uma verdade, tu não nasceu para ser um derrotado, tu nasceu para ser um filho de Deus, né? E Deus ele te chama para esse momento, para isso, né? E aí tipo isso que precisa ser inculcado na mente, né? E a gente vai nesse trabalho como um semeador que sai a semear, né? Sim. E a gente crê que essa semente está caindo em boa terra, né? A gente acredita pela fé
que vai cair numa boa terra e vai dar fruto e frutos que permaneçam, né? Porque quando a gente chega lá, não é a palavra do Pedro, não é a palavra do Delamar, mas é a palavra de Deus, né? Glória a E a Deus. palavra de Deus, ela é poderosa, né? Verdade. A palavra de Deus, ela destrói fortalezas, né? Destrói muralhas, né? E é essas palavras que quando entrou no meu coração, porque eu também pensava, eu não presto mesmo. Eu tinha isso comigo. Eu não presto mesmo, eu nasci pra ser vida louca, drogado, não tem, essa é a minha vida. Só que quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, aquilo ali me trouxe esperança. Né? Como ela falou, a esperança é Cristo. Amém. Eu falei, peraí, eu não nasci para estar preso nessa bolha de droga, crime, bebida, festa. Eu pensava que aquilo ali era a minha vida e agora a partir disso era aquilo ali. Só que quando eu comecei a caminhar e ouvir as palavras de Deus, eu comecei, peraí, minha vida pode ser diferente, não é? E o Espírito Santo foi me conduzindo, foi me convencendo do pecado, né? E através dali minha vida foi sendo mudada, transformada, começou a mudar a minha mente, né? Romanos 12 vai dizer, né? Da transformação da mente, né? Mudança de pensamento, né? Então aquelas palavras que eu tinha de derrota começou a cair por terra e começou a entrar na minha vida a palavra verdadeira, né? A palavra da verdade, né? Glória a Deus. Jesus é a verdade, né? Amém. E aí, tipo assim, foi destruindo, foi botando para baixo todas as mentiras, né? E ali eu fui começando a ser edificado pela verdade, né? E a partir de agora eu comecei a ter um novo entendimento. Não, eu não sou um derrotado. Eu não sou isso. Deus não me chamou para ser isso. E tipo assim, porque o inimigo ele sempre tenta jogar seta, né? E aí ele tenta... eu aprendi isso com o meu pastor. O inimigo ele sempre vai usar das duas formas. Primeiro, ele vai tentar te colocar para baixo, né? Ele vai tentar de todas as formas te colocar para baixo. Falando, não, tu não vai conseguir, tu é um derrotado, tu não vai vencer. Né? O inimigo ele vai usar dessa forma. Só que tem o segundo ponto, se tu conseguir passar disso, daqui a pouco ele vai falar, tu é o cara, tu é bom. E aí entra o orgulho, né? E aí ele tenta te prender, se eu não consigo te prender, ele tenta te empurrar. Olha Né? Então, só que a gente tem que entender quem a gente nasceu para ser, a nossa verdadeira identidade, e essa identidade está em Cristo. E quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me conheço. Lembra o Dela falou de Pedro, né? Que Jesus faz uma pergunta para ele, o que diz aí fora, seu filho do homem, né? Aí, um diz que tu é Elias, um diz que tu é Jeremias, um diz que tu é um dos profetas. Aí Jesus afunila a conversa e pergunta para ele, tá, e vocês, quem diz que eu sou? Né? E aí os caras que andavam com Jesus viram um milagre acontecer, viram um monte de coisa acontecer, não souberam responder. Mas a Bíblia diz que Pedro teve uma revelação da parte do alto, diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Glória a Deus. Né? O Pai revelou para ele uma verdade, tu é o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi Deus. carne, não foi sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai que está no céu. Mas eu também tenho algo para te dizer, tu és Pedro. Né? Quando ele teve a revelação de quem Jesus era, Jesus também revelou quem ele era. Então a nossa verdadeira identidade está em Cristo. Quanto mais eu tenho revelação da parte do Pai de quem Jesus é, mais eu vou entender quem eu sou. Glória a Deus. Pensa, né? É verdade. Glória a E Deus. Dela Maria, muitas pessoas têm um ditado, né, bem popular mesmo, que fala assim, que a mentira falada várias vezes, muitas vezes, ela se torna uma verdade. E o que você acha disso? Nós estamos falando sobre ser fraco, sobre ser isso, né, derrotado, falar um monte de vezes se torna uma verdade mesmo? Não, a Bíblia fala que em parte falamos e em parte profetizamos, né, irmão? Então de ver palavras muitas vezes lançadas para as pessoas de maldição, né? Nem tá a gente tá falando sobre palavras, né, de transformação. E eu creio que é isso aí, irmão. Muitas vezes lançaram palavras de maldição sobre a minha vida. Muitas pessoas ouvem essas palavras de maldição, né? Tu não Sim. presta, tu é um desgraçado, tu é infeliz, Eu esperava, mano, que a notícia chegar na minha casa, que eu ia estar morto ou preso. Era o momento, é o que eu esperava chegar na porta da minha casa, né, irmão? Sim. Então, muitas vezes lançavam palavras de maldição sobre a minha vida, né? E quantas pessoas não são lançadas palavras de maldição, né? Nossa. Quantas esposas têm filhos, famílias com filhos nas drogas, da mesma situação que a gente vivia, maridos que bebem cachaça, e as pessoas falam, tu não presta, tu é um bêbado, tu é um drogado, né? Mas no momento que tu começa a buscar o Senhor, ter um relacionamento com Ele, tu começa a aprender o que nós temos que abençoar o nosso lar, abençoar nossos filhos, abençoar nossos maridos. Através dessa, eu ouvi um testemunho de uma vez de uma irmã que o marido dela era crente e o marido dela era alcoólatra. E o marido dela chegava loucão do boteco. E ela falava, meu marido, tu é uma benção. Meu marido, eu te amo.
tem uma benção de Deus. Olha só. E ele loucão, bêbado, bebaço. Ela cuidava dele, dava banho nele, alimentava ele e botava na cama. Não demorou muito, irmão. Deus foi lá e alcançou o marido dela. Entendeu? Então, muitas vezes o inimigo cega o entendimento das pessoas, né, irmão? Para que não seja revelada a glória de Deus, né? Então, eu creio que é dessa forma. Nós temos que abençoar as pessoas, né, irmão? Abençoar o nosso lar, abençoar nossos filhos, abençoar nossas esposas, entendeu? Por mais que a pessoa esteja vivendo daquela forma ali, né? Tem que lançar palavras de bênção, né, irmão? Porque é as palavras do Senhor, né, irmão? É importante frisar, o dela falando agora, me lembrei, que Deus, ele sempre vai falar acerca da nossa identidade, quem a gente é em Deus, ele vai trazer uma afirmação, né? E o diabo, ele sempre quer colocar uma dúvida naquilo que Deus colocou uma afirmação, né? Foi assim com Jesus, foi assim com Adão, Deus falou lá no Éden, né? Não mexa nisso. E aí ele vem pra ela, foi isso mesmo que Deus disse, né? Foi ela. Não, mas tipo assim, Satanás, ele tentou lançar uma dúvida onde Deus já tinha colocado, não faz isso. Deus falou, não faça. E aí o que acontece? Foi isso mesmo que Deus disse, né? E aí tipo, lançou uma dúvida. Isso foi com Jesus, né? Jesus lá na tentação, e aí jejuou 40 dias, e aí foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? E antes disso teve o batismo de Jesus e Deus deu uma afirmação, o Pai deu uma afirmação: esse é meu filho amado, que me compraz, me alegro. E o que acontece? Ali na tentação, primeira palavra de Satanás: se tu é o filho de Deus mesmo, tentou colocar uma interrogação onde Deus já tinha colocado uma afirmação. Deus falou, tu é. E aí, se tu é isso, faz isso, né? Então, o inimigo, ele sempre quer colocar uma dúvida onde Deus colocou já uma afirmação, né? E Deus já disse, é isso, né? E aí, o que acontece? Se ele consegue fazer com que a gente pense errado, né? Ele consegue... por que ele lança tanto na identidade, né? Porque se ele conseguir afetar a nossa identidade, ele afeta também a nossa missão, né? Então, se ele conseguir afetar a minha identidade, ele afeta toda a minha missão, toda a minha caminhada. E por isso que muitas vezes o perigo de pensar de uma forma equivocada. Porque se eu penso equivocado, eu vou agir. O próximo passo depois do pensamento é a ação. É verdade. E aí eu vou agir de uma forma errada. Por isso que quando a palavra de Deus vem, ela transforma a nossa mente, nosso pensamento, né? Nossa maneira de pensar, porque ela, transformando nosso pensamento, vai também mudar a nossa forma de agir. A Bíblia vai dizer em Provérbios, assim como a gente pensa, assim é. Né? Provérbios diz isso, né? Amém. Então a gente precisa, por isso que a gente precisa ter sempre aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que é de boa fama. A Bíblia vai dizer, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses vai dizer isso, é 4:8, né? Então por isso que a Bíblia fala muito sobre o pensamento, né? Sobre pensar correto, né? Para agir de forma correta também, né? Eu vejo muito hoje até esses pequenos equívocos, né? Em muitos lugares, até mesmo na igreja, que muitas pessoas têm alguns ensinamentos, alguns jargões equivocados que fazem as pessoas se posicionarem de uma forma equivocada também. Então, a importância, né, de a gente estar embasado na palavra de Deus, porque é ela que vai nos estruturar, nos embasar e fazer com que a gente caminhe de uma forma correta dentro do nosso propósito. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Você que está assistindo aí, como é que está sendo esse podcast aí? Coloca o teu comentário aí. Glória a Deus. Creio que está sendo bênção de Deus. E agora eu quero fazer uma das últimas perguntas. Sabemos que muitas pessoas, ou até mesmo falo por mim, tentei muitas das vezes parar, né? Parar com o que estava usando, fazendo as coisas erradas. E parei por alguns dias, às vezes, algumas horas, e começava novamente, fazer muitas das vezes pior do que eu já estava fazendo. Como que vocês enxergam isso? E até para trazer uma clareza, talvez, né? Porque nós precisamos cada vez mais ter um entendimento das coisas, né? Isso vocês veem como realmente é só uma vontade da carne mesmo? Tipo, eu tenho que fumar, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso? Ou vocês enxergam que isso é uma batalha espiritual, algo maior, muitas das vezes, que nós estamos enxergando, que é só um reflexo? Como é que é para vocês? Você poderia trazer mais esse entendimento, né, para muitas pessoas que talvez não acreditam ou talvez não saibam realmente se isso existe ou não, né? Isso se torna uma prisão, né? Essa caminhada daqui a pouco se torna uma prisão que a pessoa até quer, mas não consegue sair, não consegue. Tipo, a pessoa
numa caminhada, até que nem foi na minha experiência ali, né? Eu queria largar tudo, mas eu não tinha força para isso. Que se não fosse uma força que vem do alto, eu não conseguiria. Mas eu sempre falo assim, mas o primeiro passo dessa transformação é a pessoa querer, né? A pessoa querer. Eu queria, mas mesmo assim nessa caminhada eu tinha dia de vitória e dia de derrota, né? Mas eu tava me esforçando, buscando em Deus, né? Até eu ir pra uma casa de recuperação e lá não tinha como usar droga, então, mas foi uma luta, porque tinha dias que a minha carne gritava por aquilo ali, queria, né? Só que, é claro, aí nessa caminhada Deus foi me libertando, né? E também tem a questão espiritual, mas tem também a questão da mudança do hábito também, né? Daqui a pouco a carne tá tão presa aquilo ali que a carne já se acostuma com aquilo ali e o organismo pede, né? Abstinência, o organismo pede, mas também tem a questão espiritual, né? E na questão espiritual, eu creio que ali no momento que eu tive o encontro, eu fui liberto na questão espiritual, mas depois tem a questão da mudança, que daí a gente tem sempre essa luta dentro de casa de recuperação, né? Cara, não preciso ficar aqui pra ser liberto. Só que, tipo assim, existe esse tempo, necessário. Eu acredito que na libertação Deus pode orar pela pessoa e pum, a pessoa nunca mais... Amém. Só que existe essa questão também de mudança de rotina, de mudança de hábito, né? Dessa questão de mudar toda a estrutura do pensamento, né? Isso aí leva tempo. Até hoje a gente ainda, algumas coisas... Peraí, como é que eu penso assim, só que eu nunca refleti sobre isso, né? Então a gente precisa ter esse tempo, né? De conhecer, mudar nesse tempo de transformação, precisa desse tempo, né? Libertação pode ser de momentos, exato, mas agora, para mudar toda a nossa forma de vida, leva tempo. Muitas vezes um ano é muito pouco. Um ano é muito pouco. E Delamar, como é que a gente luta essa guerra então, Delamar? Irmão, a gente vive num mundo onde muitas pessoas, como eu era, escravizado e aprisionado. Bebida, drogas, álcool, prostituição, ganância, entendeu? Então as pessoas hoje são muito prisioneiras em muitas coisas. Como eu era escravo das drogas, né, irmão? Sim. Então... somente Jesus, né, mano? Somente eu vejo dessa forma, né, mano? Só Cristo mesmo para poder... eu vim de um mundo de desobediência, entendeu? E em Cristo eu consegui encontrar obediência nas Escrituras, em Cristo Jesus, sabe? Que nem nós falava lá, né, irmão? Lá no Gizeda, a gente falava algo muito tremendo, né? Que, irmão, tu veio do mundo de desobediência, aqui tu tá pra obedecer, né? Obedecer a... Só obedece. Só obedece. E é algo muito tremendo, porque tu começa a entender, né, irmão? Daí tu começa a entender as coisas do reino, né? É que nem o Pedrão falou, Deus me levou pra lá porque era necessário eu passar por aquele momento ali, tu entendeu? E tu tava falando, o cara ficava 1 ou 2, 3 dias sem usar. Eu trabalhava em Porto Alegre, tentava ficar sem usar, né? Chegava sexta-feira, irmão, a carne aflorava. Caiu o dinheiro na conta, a carne aflorava, irmão. Tu entendeu? Então o cara deixava tudo. Entendeu? Muitas pessoas vivem dessa forma, né, irmão? Então, irmão, eu vejo que somente Cristo Jesus para poder libertar o cara. E eu vejo ali também que foi um momento necessário eu passar, que nem foi necessário passar pela Macedônia, né? Sim. Passar por aquele momento, né? Então, os ouvintes, pessoas que estão escutando hoje, de repente se encontram em alguma área, que na real nós temos que fazer uma análise de nós mesmos, né, irmão? Te analisar e ver onde tu precisa ser mudado. E essa mudança é todos os dias, né, irmão? O Senhor Jesus está aperfeiçoando a obra dele sobre a nossa vida até a vinda dele, né, irmão? Então nós estamos numa busca de um aperfeiçoamento. Então eu vejo que todos os dias eu tenho que ser liberto em alguma área da minha vida. Só que daí a palavra de Deus é a bússola, né, irmão? O Senhor tu tem um relacionamento, começa a entender isso daí, entendeu? Então eu creio que é Cristo Jesus, né, irmão? É Cristo que vai mudar nossas vidas. Dessa forma que vão vencer essas batalhas, né? É verdade. Mas estamos falando aqui bastante sobre transformação e de tudo, né? Que vocês passaram pelo processo. E como você falou, nós vamos passar um processo todos os dias, né? Mas a gente queria saber quem é o Pedro hoje, Pedro. Quem é que é o Pedro hoje? Quem é que é o Pedro? Eu ouvi falar de escritor também. Quem é que é o Pedro hoje? Isso é só misericórdia de Deus, não. Porque eu sou uma pessoa, falando de escritor, eu não sei nem português direito, pode notar que algumas coisas o cara fala tudo errado. Mas Deus, ele direciona, e quando Deus ele direciona, né? Ele vem com a provisão, né? Então Deus, até isso, Deus me deu um livro, escrevi um livro chamado Para o Posicionamento. E tem sido muito tremendo, assim,
muitas pessoas sendo tocadas. Diariamente a gente recebe testemunhos, assim. E também da mesma forma do rap, né? Muitas vezes eu não estou pregando numa igreja, eu não estou lá na praça pregando, mas pessoas estão ali meditando no livro, ali estudando, e estão sendo tocadas lá na casa delas, lá onde elas estão inseridas, né? Então a gente tem recebido muito testemunho, assim, né? Muitas pessoas mandando, e graças a Deus tem fluído, assim, né? Porque a gente foi numa direção de Deus, né? Sim. O livro foi de uma construção de 14 anos, cuidando de casa de recuperação, base missionária, evento, evangelismo. Então foi fruto de todas essas experiências aí de estudo bíblico. Eu fiquei muito tempo mergulhado na palavra, assim, estudando direto no meio do mato, lá na casa de recuperação, né? Não, mais tempo tem, né, velho? O cara tá no meio, né? Isso me deu muita bagagem, assim, muita experiência tremenda com Deus, assim, e eu tentei transmitir isso pro livro, e graças a Deus tendo uma saída boa, assim, pessoas têm sido tocadas, assim, e têm cumprido o seu propósito, né, o livro, discipulando pessoas, foi com material de discipulado, né. O livro também já está em outras nações também, amigos nossos levou, Argentina, Uruguai, enfim, vários lugares já, que o livro já foi, e tem pessoas que usam o livro lá para discipular outras pessoas em outras nações, né, então isso é algo tremendo e gratificante, né. E é um testemunho também, porque quando Deus ele dá a direção, ele vai prover, ele proveu o livro, não tinha dinheiro, não tinha nada. Quando Deus me direcionou isso, eu falei, porque quantas pessoas são teólogos, quantas pessoas têm uma história muito mais tremenda, né? Deus fala, não, é tu, Deus usa os improváveis, né? Então Pedro é um improvável que Deus levantou. Olha só. E o Pedro, família, tem filhos? Como... Tem uma família linda. Isso a Bíblia também diz que faz com que o solitário vive família, né? Amém. Eu era uma pessoa que vivia sozinho nas noites aí, muito louco, e Deus me deu uma família linda, uma esposa, 2 filhos. Os filhos, meu sonho era ter um casal, eu tenho um casal, e assim como eu imaginava na minha mente, eles vieram da mesma forma, assim, eu tenho o Moisés e a Camille, né? Eu sou casado com a Fernanda, já faz 10 anos, vai para 11 anos agora. E tem um menino de 10, uma menina que fez 6 segunda-feira agora, a Camille. E Deus é tremendo, me deu uma família linda, abençoada, que também está junto comigo na missão, né? Então essa é a minha base, né? Minha família, meu primeiro ministério. E aí, a partir daí Deus foi me levando em vários lugares, né? Com essa aprovação, com essa base, né? Porque eu sempre falo, o primeiro cuidado é a minha família, a minha casa, né? E a partir daí, estando bem estruturada, a gente pode então sair, né, debaixo da bênção de Deus, da família, para poder estar anunciando a boa notícia. Glória a Deus. E o Delamar, quem é o Delamar hoje, hein? Delamar. Quem viu o Delamar e quem vê hoje, irmão, como é que é? Glória a Deus. Delamar é um homem realizado hoje, irmão. Um homem realizado, que tem a paz, que excede todo entendimento, né? A paz de Cristo Jesus, né, irmão? Um homem realizado, com uma família abençoada, uma esposa abençoada, que está comigo aí já há 12 anos, né? Glória a Deus. Caminhando junto com Cristo aí, né? O Delamar é um homem realizado, que onde Deus alcançou minha mãe também, né, irmão? Desacreditada também, hoje é uma missionária. Tem meu padrasto também, o pastor Júlio também. Hoje até tive hoje visitando eles lá em Sapucaia hoje. Então, mano, eu sou hoje um homem realizado. Hoje eu posso andar de cabeça erguida na rua, irmão. Porque outra hora eles viam um homem sem esperança, sem expectativa, onde eles esperavam somente chegar a notícia na porta que o Delamar faleceu, que o Delamar está preso por coisas que fazia errado, né? E hoje eu posso andar de cabeça erguida, eu moro hoje no bairro Olaria, né? Mas muitas vezes eu passo lá em Niterói e é algo muito tremendo, né, irmão? Porque outra hora eles me viam daquela forma, né? E hoje eles me veem transformado, né? É algo muito tremendo, irmão. Hoje nós podemos ser testemunhos, né, irmão? De Cristo Jesus, né? Então hoje eu sou um homem realizado, irmão, entendeu? Por Cristo, por poder estar em Cristo Jesus, mas eu acho muito importante ter a paz, irmão. Ter a paz que o mundo não dá, irmão. Hoje eu tenho a paz, hoje essas pessoas que estão escutando, tu pode adquirir essa paz também. Ela é gratuita, é só tu te render, é só tu rasgar o teu coração diante de Cristo Jesus, que Ele vai te dar essa paz. E mesmo dificuldade, mesmo aflição, mesmo tribulação do dia a dia, irmão, que são muitos que a gente passa no trabalho, na escola, família, filhos, irmão, a gente consegue encontrar essa paz em meio à tempestade. E essa paz é Cristo Jesus. João 14:27, deixa-vos a paz, a Glória minha a paz Deus. eu dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Amém. E não se atemorize.
E o que mais o ser humano procura, né? Quero uma paz, quero... Irmão, o ser humano hoje ele procura a paz e procura, infelizmente, a gente não consegue entender, porque ele procura a paz no lugar errado. E muitas vezes tu começa... Outra coisa é preencher o teu coração com coisas erradas, né, irmão? Entendeu? Pra saciar essa paz, pra preencher o teu coração, né? E no livro de Eclesiastes 3, né, 3:11, fala que nós temos que Deus deixou um vazio no coração do homem para ser preenchido com as coisas eternas. E o homem hoje, ele preenche o vazio dele, que Deus deixou, com as coisas terrenas. Só que as coisas terrenas, elas passam, irmão. Entendeu? No momento tu pode até comprar um celular da hora. Tu trabalha e busca aquele celular. No momento ele até te sacia, mas depois passa. Tu entendeu? Nós temos que deixar as coisas boas da terra para obter as melhores que são do alto. E muitas das vezes as pessoas estão buscando paz nas coisas externas, né? Porque só que a verdadeira paz, ela é interna, né? Qual que é a paz que o mundo oferece? Não tô com briga com ninguém, tá tudo certo. Não tô com problema com ninguém tá me incomodando. Eu tô em paz. Só que a paz de Cristo não é essa. A paz de Cristo eu posso estar passando pela aflição na terra, pela tempestade, pela luta, mas eu sei que a vitória é certa porque alguém pagou o preço na cruz do Calvário. Jesus Cristo, né? Então a paz, ela não está em coisas externas, mas interna, né? E aí as pessoas buscam nas coisas externas e não conseguem encontrar. Mas em Cristo a gente encontra essa paz que excede todo o entendimento, né? Ou seja, o meu entendimento não consegue compreender. As pessoas olham como é que a pessoa passando por isso consegue ter paz. É verdade. Jesus tá fazendo um provão, né? E a pessoa ali na benção, né, mano? Ai, que legal. Estamos partindo já meio para o encerramento, né? Você que está assistindo aí, né? Compartilha essa live aí, deixa Deus te usar. Seja um semeador aí da palavra de Deus. Até eu queria... Já estamos partindo para o encerramento e primeiro eu quero agradecer mais uma vez a vida de vocês. Foi um tempo maravilhoso. Glória a Deus, irmão. Delamar, o Mano Pedro. Nossa, como é bom receber vocês aqui. Amém. Meu coração se enche de alegria, né? De poder estar aqui com vocês, compartilhando esse tempo. E queria ver com vocês, se vocês quiserem deixar uma palavra, né? Se vocês têm algo para deixar, né? Para a gente fazer um fechamento. E depois, se vocês quiserem, né? Aí, se tiver algo preparado, pronto, ou algo que vocês já fazem mesmo, se vocês quiserem deixar um rapzinho, algo para quem está escutando mesmo, né? E também as redes sociais de vocês. Tem umas pessoas que seguem muitas pessoas e isso não leva a nada, mas são conteúdos bons, Amém. Verdadeiros, que nem vocês, são testemunhos que Jesus está fazendo. E se vocês quiserem finalizar, a gente pode finalizar assim, né? Eu não sei cantar, vou ficar aqui com vocês. Mas se vocês quiserem, né, finalizar essa live aí, adorando o que vocês gostam e sabem de fazer de melhor aí. Amém. Pode ir. Glória a Deus. Eu queria deixar uma passagem bíblica aqui, irmão, que encontra no livro de João, capítulo 3 e versículo 17, que diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o Senhor Jesus veio a esta terra, irmão, não para condenar, né, mas sim para salvar o mundo. Então este amor que me envergonha, que me constrange, o amor de Jesus, ele me alcançou e me transformou. Não somente a mim, mas também a minha família, né? E a muitos têm sido alcançados através deste amor, né, irmão? Não relato o amor mais louco do mundo, né? Que é um amor que não tem explicação, né, irmão? Um amor que, imagina, ele ama pessoas que nem me amou. Eu sempre me coloco, olha, irmão, eu daquele jeito mentiroso, drogado, irmão, sabe? Sem expectativa nenhuma de vida. E ele se mostrou o amor dele assim, incondicional sobre a minha vida, sabe? Então eu deixo essa mensagem para os irmãos que o amor de Jesus, ele é um amor assim, que não tem explicação sobre nós. Então tu tá sem esperança, sem expectativa de vida, eu venho te falar, rasga o teu coração diante de Deus, que ele vai mudar a tua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para a honra e glória do Senhor e pela misericórdia, onde ele cresça ou diminua, faz 17 anos que o Senhor me libertou, irmão. Hoje, que nem eu falo, hoje eu ando num mundo, mano, um mundo escravizado, eu posso andar liberto, irmão. Ando liberto em Cristo Jesus. Amém. Eu sou liberto em Cristo, entendeu? E eu louvo o nome do Senhor por isso, entendeu? Por ter paz e por ser liberto em Cristo Jesus. Porque o crack, mano, não tem... Os médicos não encontraram uma cura, entendeu? E Jesus é a cura.
né? Jesus é a cura, Jesus, ele liberta, de verdade. E gratuito. Gratuito, irmão, gratuito. E quem quiser também acompanhar nós, né, Pedrão? Tem o meu Facebook lá, irmão Delamar Jacques, tem o Instagram lá que é Dela Rapper, do clã espiritual. E quem quiser... Delamore, canta esse Delamore, meu. Ó, nós vamos cantar numa igreja, uma campanha. O nome da gente direto, né? Vamos cantar numa igreja, eu e minha esposa, numa campanha da Assembleia, irmão. Daí a igreja lotada, assim, né? Queria chamar aqui o cantor Delamore. Daí a igreja começou a rir, né? Delamore, o cantor italiano. Muda os nomes do cara. Dela, me chama de Dela. Dela, mais difícil ainda, né? Mas é mesmo, né, irmão? A gente se alegra, né, irmão? Glória a Deus. Legal, glória Quem a quiser acompanhar nosso canal, tem um canal no YouTube lá também, que é Delamar Clã Espiritual. Tem nossos trabalhos lá, nossos clipes lá, né? Acompanha lá, compartilha e seja um semeador, né, irmão? Amém. Um semeador do reino, porque tu também, compartilhando esses vídeos aí, irmão, eu creio que muitas pessoas vão ser alcançadas, irmão, em nome de Jesus. Sim. A palavra que eu deixo é, complementando o que Deus está falando, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquela caminhada com Cristo, Deus nos dá uma vida nova, né? Até um novo coração, porque o nosso coração é mau, é ruim, mas Deus nos dá um novo coração, né? E Verdade. é um novo nascimento, né? Uma nova caminhada com Jesus. Estava indo por um caminho e Deus ele muda a nossa rota, a nossa direção. Um caminho de morte, nós estávamos né, indo para um caminho de morte e destruição. Assim como Saulo, né? Estava indo para um caminho de morte e destruição. Só que quando ele teve aquele encontro com Jesus, agora mudou a caminhada dele. Agora é um caminho de edificação e vida. Glória a Deus. Né? Então, essa caminho, a gente estava indo para um caminho de morte. Mas Jesus mudou a nossa história e agora é um caminho de edificação e de vida. E agora a gente pode ser referência para outros. Antigamente as pessoas passavam do outro lado da rua onde a gente passava. Mas agora as pessoas pedem oração pra gente. Agora as pessoas oram nós como homens de Deus, como pessoas transformadas, restauradas. Isso que Deus faz, né? Deus é tremendo. Deus tem uma nova vida. Quem sabe você que está aí assistindo, né? Deus tem uma nova... Pensando, será que eu vou? Não, Deus tem uma nova vida. Amém. Deus tem um propósito para a tua vida, um plano maravilhoso para a tua vida. Ele te ama, né? Se renda, se entrega a Ele. Pode ter certeza que o mais Ele vai fazer. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Tamo junto. Se você quiser conferir nosso trabalho lá, no YouTube, Mano Pedro Êxodo Oficial. Tem lá mais de 70 músicas lá, Glória tem mais de 40 videoclipes lá, então tem muito conteúdo, tem mensagem bíblica, tem devocional, tem podcast, tem webclip, tem bastante coisa lá, bastante material para você ser edificado, né? Ser edificado. Eu vou lá, tem meu testemunho também, lá você vai conferir de uma forma mais detalhada a minha história. Lá tem bastante coisa, mensagens, né? Pregações, então lá tem bastante coisa, certo? Agora, semana passada, né? Faz 9 dias, né? A gente lançou um clipe chamado Se Tu Uma Benção, né? E o clipe tá bombando lá, tem muita gente sendo alcançada. Já muitos testemunhos a gente recebeu de um clipe que a gente lançou agora, há poucos dias atrás. Então confere lá nosso novo videoclipe, Se Tu Uma Benção. É uma música minha, do Delamar, e mais o irmão Thiago lá, que é o Nego Coi, o nome do rap, lá de Porto Alegre, da Bom Jesus também. Tem uma história forte também. Verdade. E hoje tá firme com Jesus aí. E essa música ficou muito bonita aí, o produtor LP lá se caprichou. Tá muito pesada lindo, pra Jesus. muito lindo o trabalho, então confere lá que você vai ver que é um trabalho excelente. E tá vindo muitos outros, né, Deus? Amém. Produção Glória a de Deus. outros aí. Jesus. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Então estamos partindo para o encerramento, então, né? Você que participou conosco, você que vai semear essa palavra, né? Esse tempo aqui conosco aqui. Então, vamos finalizar aí com vocês. Pode ser? Eu vou contar um pouquinho da minha história através da rima, então. Top. Fechou? Que diz assim: de onde Deus me tirou, sua graça me alcançou. Em uma noite tenebrosa experimentei seu amor. Que experiência tremenda, não sabia explicar. Era Deus me chamando, estendendo a mão para eu levantar. Aprisionado em mim mesmo, vários traumas e conflito. No mundo das drogas, das noitadas e vícios. Não aguentava mais, mas estava paralisado. Até pensava em largar tudo, mas me sentia fraco. Várias noites acordado, não via a solução. Já não estava por nada, vivendo na ilusão. Pelas escolhas erradas, joguei tudo pro ralo. Feri família e amigos que estiveram ao meu lado. O pecado deu prazer e quis escolher a vida. Me seduziu no começo, nas falsas alegrias. No caminho da morte, do não dar nada era a trilha. Se hoje estou de pé, graças à intervenção divina.
Quando clamei a Deus, pedi ajuda do alto, sem saber para onde ir, com o coração despedaçado. A oração sincera, Ele escuta e atende. Naquela noite em diante, tudo foi diferente. Não sou merecedor. Na cruz, Jesus se entregou para mudar meu destino perdido. Ele me achou, me transformou com o seu amor. O fardo pesado tirou. Naquela noite era Ele respondendo o meu clamor. E a Bíblia vai dizer, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, da qual ainda não sabes. Eita, glória. Na mesma pegada, o circo apertou pro noiado da quebrada. O evangelho é verdade, é por aí a caminhada. Liberto pelo Cristo, Jesus Cristo é a palavra. Espada, B66 engatilhada. Levanta do sepulcro e cura a ferida. A Bíblia é a arma que atira e dá vida. De maconheiro e ladrão ao usuário de crack. Cristo é a saída, é sua palavra, almanaque. Amor não merecido, misericórdia alcançada. Pela graça, tive a vida restaurada. Vivendo o que jamais imaginei viver. Para muitos é loucura, o evangelho é poder. O guarda de Israel, o todo-poderoso, arranca do lixo, do esgoto e do lodo. Crucificado no madeiro, Jesus Cristo carpinteiro, Nazareno, do seu reino eu sou herdeiro. Larguei o cobertor, as petes papelão, para viver algo melhor do lado do mestrão. Larguei o cobertor, as petes papelão, para viver algo melhor do lado do mestrão. Glória a Deus, Deus abençoe, Glória a viu? Deus. Siga nós nas redes sociais lá, mano, Pedro Êxodo, no Instagram, Glória a Deus. Dela Rapper lá. É nóis. Tamo Glória a junto. Deus, Deus abençoe, Pedro. É nóis. Em nome de Jesus. Deus Glória a Deus, abençoe, irmão. Delamar. Tamo junto. Amém. Glória a Deus.